Boa noite, queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez para transmitir aos irmãos a mensagem, a reflexão da Palavra de Deus neste domingo, neste dia que o Senhor nos fez, para então estarmos refletindo, meditando na palavra, na boa palavra do Senhor. Quero ler com os irmãos o texto de Êxodo, capítulo de número 12, e os irmãos estejam atentos quando estaremos lendo a partir do versículo de número 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Que Deus aplique a sua palavra abençoada à vida de cada um de nós. Neste tempo, irmãos, que nós estamos reclusos, nas nossas casas, em quarentena, por conta disso tudo que já é sabido de todos nós, eu estive pensando neste texto, neste versículo, nesta palavra, quando a última praga é lançada, por Deus lá no Egito, a última morte dos primogênitos, em que todos os primogênitos do povo, dos egípcios e também dos animais, de toda a parte pertinente aos egípcios. Então, foi o que foi dito a Deus, através de Moisés, a Faraó, e Faraó também não dando credibilidade, não acreditando, acabou então não obedecendo e sofreu as consequências. E o Egito, naquela ocasião, ficou devastada. Já vinha sendo devastada mediante as outras 9 pragas, que foram cruéis, foram intensas para o povo do Egito. E houve promessa de Deus em que nenhum daqueles que pertenciam ao povo de Israel sofreria nenhum dano por causa das pragas. E assim realmente Deus cumpriu, e nenhum israelita sofreu nenhum dano por conta da praga, ou das pragas, porque havia a promessa de Deus para eles. Mas mediante, principalmente em relação à última praga, Deus ele dá uma ordem, dá uma determinação. Eles já estavam prestes a sair do Egito, a serem libertos do cativeiro egípcio, mas havia a necessidade de cumprirem uma ordenança do Senhor, que foi a chamada ordenança da Páscoa, ou a saída que eles teriam do Egito para a terra que o Senhor lhes havia prometido. Então, Moisés chama todos os anciãos de Israel e diz: Escolhei, tomai os cordeiros segundo as vossas famílias. As famílias, naquele momento, receberam a determinação, a ordem de ficarem em casa. Receberam a determinação de cearem juntos, de estarem ali unidos para, então, comemorar a Páscoa, comer do cordeiro este, que já apontava para Cristo lá na frente, conforme a gente sabe, o Velho Testamento são sombras do que aconteceria
no Novo Testamento do que aconteceria mediante a graça do Senhor. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estas palavras foram bem enfáticas pelo profeta João Batista, e a gente crê realmente nisto, não é? Em que Deus enviou o seu Cordeiro para nós. Naquele tempo, e isto ficou entendido pelo povo de Israel, que os mesmos precisariam obedecer, estarem reunidos em suas casas. Há um tempo para todas as coisas, para todo propósito debaixo do céu, conforme a gente vê em Eclesiastes, no capítulo 3, e esse é o tempo da gente deixar, né, de abraçar, é o tempo da gente estar recluso, é o tempo da gente estar na nossa casa, obedecendo. Na mensagem de hoje pela manhã falamos sobre a questão de obedecer às nossas autoridades, autoridades que foram constituídas pelo Senhor. E se assim não o fizermos, nós estaremos incorrendo em um erro, estaremos desobedecendo, e toda desobediência é pecado. Mas voltando aqui para o texto, nós vimos que a ordenança foi: pegue, tomai um molho de isopo, molhai-o né, na verga da porta e suas ombreiras, ou seja, nos portais, nas entradas da porta de cada casa, com o sangue que estiver na bacia, o sangue do cordeiro ou dos cordeiros que foram sacrificados naquela noite, para que todos eles então pudessem, em família, comer o cordeiro pascual e assim então, na manhã seguinte, no dia seguinte, saírem para a terra prometida. Mas aí o texto diz: nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Houve um período, houve um tempo, né? Um espaço de tempo em que aqueles irmãos precisaram estar ali em obediência, reclusos, na sua própria casa, unido com a sua família, porque o devastador ia passar, né? O anjo da morte ia passar, o destruidor ia passar. A gente sabe que o destruidor, não é, uma praga, esta pandemia, ela está pairando, ela está passando bem próximo de nós. E é importante que nós estejamos neste momento dentro das nossas casas, não sairmos até que sejamos sinalizados pelo próprio Senhor, né? Se assim Ele quiser usar os nossos governantes, as pessoas constituídas, enfim, para que então nos sinalize, Deus vai fazer desta forma. O que importa é que a gente precisa estar em prudência, em obediência, para que então nós possamos, no tempo certo, no momento certo, sairmos para cumprirmos aquilo que precisamos cumprir, para tomarmos novamente as nossas atividades, fazermos novamente aquilo que precisamos fazer. Sabemos que muitas coisas hão de acontecer, algumas recessões, algumas dificuldades tantas no campo aí do mercado de trabalho, né, na questão dos estoques dos mercados, na questão principalmente dos hospitais, porque eu acredito que agora muitos de nós já esteja já ciente, temeroso, cauteloso em relação a tudo o que está acontecendo aos noticiários, fontes seguras, fontes certas, muito embora a gente saiba que existam muitas mensagens falsas, mas muitas delas realmente são enfáticas, positivas, são verdadeiras, e a gente acho que já está entendendo que precisa tomar o devido cuidado. Pelo menos tenho observado isto com várias pessoas, os nossos irmãos em Cristo têm observado isto, que precisamos ter este momento de ficarmos nas nossas casas aguardando o momento certo de sair. Volto a dizer, Deus ordenou: nenhum de vós, versículo
de número 22 de Êxodo 12. A parte B, nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã. Né? Necessariamente esse amanhã não vai ser segunda-feira agora, né? Não sabemos se será semana que vem, não sabemos se será mês que vem, mas será no tempo de Deus. A gente precisa ter resignação, a gente precisa ter paciência e obediência, porque o destruidor, ele está passando. Né? Mas o importante disso tudo é que os nossos umbrais, as nossas vidas, as nossas portas estejam chamuscadas, estejam salpicadas com o sangue do Cordeiro. E não somente nos umbrais, nas nossas portas, né, na nossa casa feita de tijolo, mas na nossa vida. Que cada um de nós tenha a nossa vida em proteção e que o sangue do Cordeiro, de fato, esteja na nossa vida. Que nós estejamos vivenciando isto com toda a intensidade. Né? A gente tem visto alguns textos extraordinários que têm se repercutido neste tempo. A gente vê aí Isaías capítulo 26, versículo 20, que tem sido muito divulgado, né, nas redes sociais. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Atentem-se para isto. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, queridos, estejamos atentos. A gente, lamentavelmente, a gente vê que a iniquidade ela tem crescido por demais, né? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Tudo isso que a gente tem vivenciado por conta da desobediência, não temos sido bons mordomos, por isto a gente tem sofrido, tem recebido a conta, né, daquilo que a gente tem comprado, por assim dizer, ou temos colhido aquilo que temos plantado. Então é o momento da gente entrar nos nossos quartos, nas nossas casas, fechar as nossas portas, até mesmo nos esconder, né, nos resguardar, melhor dizendo, por um momento. Né? Esse momento é um momento. E eu tenho certeza que no tempo certo, no tempo de Deus, e Deus ele não está indiferente a nada do que está acontecendo. Então isso vai passar, creiamos nisto. Então, nos resguardemos. E eu quero então, caminhando para o final, ler também com os amados um texto extraordinário que é de Mateus capítulo de número 6, quando fala sobre o entrarmos no nosso quarto, né, o nos resguardarmos e estarmos ali somente eu e Deus. Diz assim a palavra do Senhor. No capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, de Mateus, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, queridos, nos resguardemos. Neste momento em que estamos reclusos, em que estamos nas nossas casas, em que não estamos andando para lá e para cá nas ruas, nós não estamos num período de férias, porque férias a gente descansa, a gente passeia, a gente vai à praia, a gente vai a shopping, a gente sai com a família, a gente gosta de estar no meio de muita gente, mas não é um momento de férias. Não é um momento da gente sair para usufruir esse momento. É um momento da gente estar na nossa casa, no nosso quarto, orando ao Senhor, fazê-lo em secreto, porque abertamente o Senhor nos recompensará.
guardemos a recompensa do Senhor e vivamos debaixo da proteção do Senhor. Deus, irmãos, tem cuidado de nós, como nunca, e Ele vai continuar cuidando. Ainda que aconteça algumas coisas que nos fujam, que fujam do nosso controle, mas Ele vai continuar cuidando da nossa vida, cuidando da nossa gente, do nosso povo, dos nossos irmãos. Ademais, somos todos filhos do Senhor. E não temos dúvida que Ele vai continuar cuidando, não nos desamparará. Então, por um pouco de tempo, permaneçamos submissos, permaneçamos obedientes, permaneçamos reclusos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que a nossa fé seja cada dia mais fortalecida. Não permitamos que sejamos abalados. Uma das preocupações que tem surgido muito de que, pelo fato dos templos estarem fechados, uma vez que, em estando abertos, a gente já tem muita dificuldade no que se diz respeito ao teor de espiritualidade, como se a igreja, o templo, fosse um termômetro, mas a gente já tem dificuldade de que muita gente, mesmo com as igrejas abertas, esteja com a sua fé abalada, enfim, então muitos questionam. Agora, com as igrejas fechadas, muito mais dificuldades teremos, mas que isto não seja uma verdade, vai depender de cada um de nós. Que nós nos envolvamos com o Senhor, aproveitemos sim todo o tempo para estarmos com as nossas famílias, né? Para brincarmos, para vermos filme, conforme já havíamos dito, né? No outro vídeo, aproveitarmos bem o tempo com a nossa família, tempo este precioso, mas principalmente nos debruçarmos na palavra de Deus, nos aprofundarmos, irmos às delícias da palavra de Deus. Esse tempo, eu acredito que será muito proveitoso para todos nós mesmo. Então entendamos assim, não esmoreçamos jamais. Então fica esta palavra, esta reflexão, que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor. Irmãos da Primeira Igreja Batista de Sacramento, que Deus os abençoe grandemente, poderosamente. Estejamos unidos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.